Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Eu sou Elaine e ainda estamos na série Revelação do Anticristo. Estamos contando a história da igreja para podermos entender o que acontecerá no futuro. E hoje o assunto é avivamento. A festa de Pentecoste acontece 50 dias após a festa das primícias. Esse dia também é chamado de Festa das Semanas. Nesse dia, o povo se apresentava a Deus com ofertas e holocaustos. A oferta do movimento oferecida nesse dia eram 2 pães feitos com a flor de farinha de trigo, apontando para os cristãos e os judeus, e também para as 2 testemunhas do livro do Apocalipse, os ungidos do Senhor. Nesse dia, também é lembrado a descida de Deus no Monte Sinai, pois do dia em que Israel saiu do Egito até a descida do Monte Sinai são 50 dias. Onde Deus selou a aliança com Israel. Por isso, esse dia é considerado o primeiro Pentecostes. Jesus, quando sobe aos céus, deixa uma ordem aos seus discípulos, que ficassem em Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles receberiam virtude do Espírito Santo. No livro de Atos 2, vemos o relato onde no dia de Pentecostes, os discípulos ficaram reunidos, perseverando em oração, até que o Espírito Santo vem e enche toda a casa, e todos ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Pessoas que haviam vindo de diversos lugares para celebrar a festa de Pentecoste, ao passar pela casa onde os discípulos estavam reunidos, ouve eles falar em suas próprias línguas. Eles ficam espantados, alguns chegam a pensar que estão bêbados. Então, Pedro se levanta e, cheio do Espírito de Deus, profetiza sobre o que haveria de vir nos fins dos tempos, reafirmando o que Joel já havia profetizado, um mover que se iniciava naquele tempo e apontava para o último avivamento, para a retirada da noiva de Cristo. Pedro pregava a palavra de arrependimento e exortando, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa." E houve muitas almas convertidas e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. E assim perseveraram juntos em oração e compartilhavam todos os seus bens entre si. Mas o que é avivamento? Avivamento é quando há uma frieza espiritual, um distanciamento da igreja do real propósito de Deus para o seu povo, e o Senhor desperta alguém para levantar um clamor, uma busca por restauração e levar o povo a se arrepender de coração de seus maus caminhos e viver uma vida de santidade. Como resposta, o Espírito Santo de Deus visita sua igreja, reavivando a chama do primeiro amor e resgatando os corações dos homens a Deus. Deus levanta Moisés para resgatar o povo do Egito, que tipifica o mundo. E quando Moisés chega ao deserto do Sinai, Moisés recebe a ordem de Deus: santifique-os, lavem as suas roupas e estejam prontos. Pois no 3º dia o Senhor desceria diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Jesus, antes de ascender ao céu, deixa uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E assim eles fizeram, perseverando em oração, até que o Espírito Santo desceu. Todos ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Santidade e arrependimento são necessários para haver avivamento. Antes do Senhor enviar o seu Espírito, ele nos leva a ter uma profunda análise de como anda a nossa vida. Essa análise nos leva a reconhecer nossas falhas, e só tendo consciência de como somos falhos, podemos então se arrepender e pedir perdão a Deus. E só Ele pode lavar as nossas vestes de noiva, tirando toda a mancha e sujeira do pecado e nos purificar. O Senhor diz: "Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então ergui-me,
diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor levantou a Jonas para ir à cidade de Nínive levar uma mensagem de arrependimento, pois a maldade desta cidade já tinha subido até o Senhor. O povo, juntamente com o rei daquela grande cidade, ouviu a voz de Deus e a recebeu. Se humilharam perante a Deus, se arrependeram e alcançaram a misericórdia do Senhor. Jesus, cercado pela multidão, e os fariseus o testando, pediam a ele um sinal. E Jesus diz a ele que aquela geração era adúltera e má, e nenhum sinal seria dado a ele, senão o sinal do profeta Jonas. A cidade de Nínive também era uma geração má. Porém, ela ouviu a palavra da boca de um profeta e recebeu a palavra de Deus, se arrependendo dos seus maus caminhos e alcançaram a misericórdia de Deus. Porém, aquela geração de Israel ouviu a palavra da boca do próprio Deus e a recusaram, não se arrependendo de sua iniquidade. Jesus ainda diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e as condenarão. Os requisitos principais para Deus enviar o avivamento é arrependimento e santificação. Se arrepender como os ninivitas, colocar a cara no pó e se arrepender de cada ato de injustiça que cometemos no nosso dia a dia, mesmo aqueles pequenos que parecem não ser nada. E também sermos diligentes no processo de santificação, o que significa não voltarmos a cometer esses atos, renunciando a nós mesmos todos os dias, matando a carne e fortalecendo o espírito, perdendo aqui nesta terra para ganharmos o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo contarei relatos dos principais avivamentos da história. Não percam! Até mais!